Emoção desde os primeiros segundos, 2 viradas e 8 gols. No fim, ânimos exaltados, confusão, invasão de campo e agressão. No meio da discussão, o gerente de futebol do Vasco, André Souza, deu uma joelhada em Gabigol. Ele veio e me agrediu, não tive nem reação porque realmente ele não poderia nem estar ali, eu acho, né, dentro do campo. Mas eu acho que a CBF viu aí e vai tomar as devidas providências. Revoltada com a agressão, a diretoria do Flamengo vai denunciar o dirigente ao STJD. André Souza pode ser suspenso por até 180 dias. Mas tem dirigente rubro-negro que também pode ser punido. O árbitro Wilton Pereira Sampaio registrou na súmula que foi ofendido pelo gerente de futebol Paulo Pelaipe após a partida. O árbitro também colocou na súmula que copos foram atirados pela torcida do Flamengo em direção aos jogadores do Vasco. O clássico também trouxe problemas em relação ao time rubro-negro para a rodada do fim de semana. O Flamengo não terá 3 jogadores importantes, 3 titulares na próxima partida. William Arão, Gerson e Bruno Henrique receberam o 3º cartão amarelo contra o Vasco e vão cumprir suspensão no jogo contra o Grêmio. Pires da Mota, Diego, Renier e Vitinho disputam essas 3 vagas na equipe titular. O facto dos 3 jogadores estarem de fora, claro, são 3 jogadores com alguma importância, com muita importância na equipa, mas também é verdade que os jogadores que têm nestes últimos jogos entrado têm mexido com o jogo. Hoje, mais uma vez, o Vitinho mexeu com o jogo, o Renier mexeu com o jogo no jogo com o Bahia, o Lincoln mexeu com o jogo no jogo com o Botafogo e, portanto, temos a máxima confiança na equipa que lançarmos no jogo com o Grêmio para somarmos mais 3 pontos. Flamengo e Grêmio vão se enfrentar pela primeira vez depois da goleada de 5-0 do rubro-negro pela Libertadores. O resultado causou a eliminação do time gaúcho da competição. Jogadores e o técnico Jorge Jesus descartam o sentimento de vingança dos gremistas. Faz parte do futebol. Jogámos 3 vezes com o Grêmio, ganhámos 2 e empatámos 1. Temos o máximo de respeito na mesma pelos jogadores do Grêmio e pela sua comissão técnica e pelos adeptos do Grêmio. A partida contra o Grêmio será a última antes da final da Libertadores. Como o Flamengo é o time a ser batido no Brasil, outra batalha deve acontecer em Porto Alegre. Tá aí o Flamengo, se preparando para encarar o Grêmio, já confirmados os desfalques, né? Do William Arão, do Gerson e do Bruno Henrique, todos com o 3º cartão amarelo. E essa que é a questão, né? Poupar ou não poupar jogadores que visivelmente estão sentindo desgaste. Vamos lá, os 2 zagueiros. Pelo menos para mim me parece muito claro. Sim. No caso aí, o Gerson, que está fora do jogo, outro que vem sentindo desgaste. Muito. Acho que o Rafinha também é outro que está sentindo desgaste. Felipe Luiz. São vários jogadores que têm demonstrado isso no Flamengo. E ele pode destacar também o Everton Ribeiro, hein? Pode dar um descanso para o Everton Ribeiro. Pode, O Everton não fez uma grande partida contra o Vasco, embora tenha feito o primeiro gol. Mas eu não identifico nele esse desgaste. Vejo claramente no Gerson, né? Não, o Gerson já está fora porque sofreu o cartão. Levou o cartão amarelo no jogo com o Vasco. É importante que seja, na minha opinião, que seja feita uma avaliação bem criteriosa, porque não é só a parte física, é a parte psicológica, o mental. Há uma pressão enorme sobre esses jogadores, porque também cada adversário que vai enfrentar o Flamengo tem feito desse jogo uma final de Copa do Mundo, tem entrado com uma intensidade dobrada em relação à média do campeonato. E o Grêmio vai entrar com ela triplicada, porque o Grêmio ainda está mordido em função da goleada que sofreu na semifinal da Libertadores. Tem mais isso, né? Além de todo mundo querer beliscar o Flamengo, porque é o time do momento, tá todo mundo querendo mostrar que pode ganhar do Flamengo, o Grêmio ainda quer dar o troco no Flamengo. Então, cabe ao Jorge Jesus, com a sua comissão técnica, avaliar direitinho quem está em boas condições, porque mais importante do que esse jogo com o Grêmio
embora ele possa significar muito em termos de Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda tem outras partidas. Mais importante é o jogo do sábado que vem, do outro sábado, com a equipe do River Plate pela final da Paulo Libertadores. Lima, e ainda, em meio às opções aí para o Jorge Jesus, o Diego, né? Quem pode aparecer também. Felipe Mota, o Pires da Mota pode jogar, né? Você queira ou não queira, você vai poder ter um René e um Rodinei sendo escalados no meio da zaga. É evidente que, pelo que disse o Jorge Jesus, em entrevista coletiva, né? Descansa segunda, terça para poder jogar na quarta. Só que eu acho que esse critério agora ele vai dar um passinho atrás. Ele falou, opa, peraí, agora o momento é de reflexão, o momento de pelo menos rever a minha maneira de pensar, né? E colocar aquilo que é melhor para o Flamengo. Descansar contra o Grêmio é vital. É vital. Apesar que a efervescência do lado do Grêmio vai ser de uma temperatura como se fosse uma siderúrgica nacional, né? Com tudo aquilo a todo vapor para querer passar por cima um rolo compressor do Flamengo. O Flamengo está do outro lado. O Flamengo está ali como se estivesse numa férias de verão, nos melhores balneários europeus. Mas eu acho que pela gordura, sim. Pela gordura, sim. Paulo Lima, porque não tem necessidade do Flamengo se expor. Não tem necessidade. Você tem Palmeiras e Bahia jogando no mesmo horário. Mas se o Flamengo perder para o Grêmio, o Palmeiras vencer os 2 jogos, vai cair para 5. Ainda tem confronto direto. Mas aí que tá. Confronto direto. Se o Palmeiras ganhar, ainda fica com 2 pontos. Ainda tá na frente. Exatamente. Como tem gordura. Gente, tem muita gordura. Não é possível que a gente possa mudar o nosso discurso pelo empate com o Vasco da Gama e por uma derrota contra o Grêmio. Acho que não dá para mudar o discurso nesse momento. Eu não mudo meu discurso em relação ao amplo favoritismo do Flamengo. O que tem de mais importante, o Eugênio já falou aqui, a gente está ressaltando, é o jogo do dia 23. Então, por que se expor com toda a sua força, mesmo com 3 jogadores que estão suspensos com cartão amarelo? Para que colocar Pablo Mari, Rafinha, o Felipe Luiz, né? Dar um descanso para o Rodrigo Caio? Gente, o Everton Ribeiro merece um descanso. Tem um monte de gente para jogar. Até o Renier que está pronto para jogar, até o Diego que está pronto para voltar, você tem o Vitinho. Vitinho tem entrado bem no time do Flamengo, hein? Você tem gente aberta, você tem lá o Tuller, você tem o Rodolfo na zaga, você tem queira ou não queira, tá lá o Rodinei, tá lá o René. Olha aí, montou o Pires da Mota, montou o time do Flamengo. Tá montado. Né? E você ainda tem opções lá, o Lincoln Paulo que Lima, pode jogar. Conhecendo o Gabigol não vai deixar de jogar. Gabigol vai pro jogo. Vai pro jogo. Aí você tem aí, vamos montar um exercício aqui. Arrascaeta, será que ele vai querer dar um pouco mais de ritmo pro Arrascaeta? É um jogo para ele começar, para mostrar se ele tá aguentando 90 minutos. Exatamente. No pouco que jogou contra o Vasco, já mostrou. Olha, então vamos lá. Tá prontinho. Nessa linha aí, ó, do Flamengo, vamos lá, que ele mantenha o esquema, que ele forme o ataque, Gabigol e Vitinho. Ele já tem ali na linha de trás o Renier e o Arrascaeta. E ainda tem o Diego sobrando. Ele vai ter o Pires da Mota e o Diego. E aí na zaga, se ele poupar um dos dois, ele tem o Tuller ou o Rodolfo. Nas laterais, eu imagino, né? Que nesse momento, pelo menos, a impressão que a gente fica, não é informação, é que o Rafinha precisa mais do descanso do que o Felipe Luiz. Eu acho que os dois precisam. O Rafinha precisa mais. Gente, é uma equipe que poupem os dois. Que jogue Rodinei de um lado e René do outro. Gente, não... Tá montado o time do Flamengo. É um time competitivo. E como é? É um time... Claro que há uma diferença muito grande pro time ideal do Flamengo. Mas ainda assim é um time... A gente vai continuar nesse debate aí, Flamengo e Grêmio? Vamos colocar aqui em prato. O futebol hoje é muito físico. Sim. É melhor você botar um time tecnicamente um pouco inferior, mas fisicamente forte para aturar um jogo de pegada, do que botar um time cansado. Aliás, o Grêmio tem problemas para essa partida também, hein? Tem problemas também. O Grêmio está treinando agora pela manhã em Porto Alegre, Wagner Martins está acompanhando. Qualquer momento, informações ao vivo aqui no Bom Dia Fox. O Flamengo fez 5-0 numa semifinal de Libertadores, né? Atropelou o Grêmio. E muita gente, né, questionava como seria, né, a sequência do Grêmio após aquela derrota cachapante. Pois o Grêmio provou que não tem ressaca, não, hein? A gente tem aqui, ó, o desempenho dos dois. Grêmio e Flamengo, depois daquele duelo na Libertadores. Olha aí, ó, a gente começa com o Flamengo. O Flamengo tem um aproveitamento fantástico, né? 77,7%, quase 80% de aproveitamento em 6 jogos. São 4 vitórias, 2 empates e não perdeu o Flamengo. Segue invicto. 15 gols, é uma máquina de fazer gols, realmente, uma média de 2 gols e meio por jogo. E sofreu 8, 1,33.
a defesa do Flamengo, que realmente vem sofrendo gols aí nos últimos jogos. Vamos lá, só Goiás e Vasco são 6 gols. Mas o sofrimento de gols maior não é o último jogo, né? Claro, 4 gols. Mas olha aí, ó, vamos fazer uma comparação agora com o Grêmio, porque o Grêmio é acima da curva. Olha aí, ô Eugênio, o desempenho do Grêmio pós aquela derrota. 100% de aproveitamento, 5 vitórias em 5 jogos. 11 gols marcados, sofreu apenas 2 nesse período. Sim, eu acho que o grande mérito do Grêmio é que ele conseguiu se recuperar rapidamente no aspecto psicológico, porque futebol, a gente sabe que o Grêmio tem acima da média no Campeonato Brasileiro. E ele estabeleceu a meta dele, chegar ao G4, já está no G4, vai se consolidar nesse G4, não sai mais. E ficou muito claro que aquele jogo com o Flamengo, na verdade não aquele jogo, né? Aquele Flamengo, ele é tão acima da média do que se joga no Brasil, que ele conseguiu atropelar um Grêmio. Numa noite também fatídica do Grêmio. Mas não era uma noite fatídica, porque no jogo lá da Arena, o Flamengo já dominou amplamente, teve vários gols anulados. Ele já mostrou uma superioridade grande, enorme. Mas o Grêmio jogou bola, aqui no Rio não jogou, né? Então, mas foi buscar o empate, teve chance no segundo tempo. Ficou muito claro no duelo entre eles que o Flamengo estava muito à frente do Grêmio. Sim, isso, o que acontece desde então é que o Flamengo... Muito à frente, muito à frente. Na ida, não. Muito à frente, nos dois jogos. Peraí, Paulo nos Lima, dois jogos. Na ida, o Grêmio teve 20 minutos. Admitido pelo próprio Renato que o time não viu a bola. No jogo de ida. No primeiro foi tempo, 1 a 1. Não viu a bola. Em relação ao jogo do Maracanã, é que eu tô falando em relação ao jogo do Maracanã. Em relação ao jogo do Maracanã, foi um Mas vamos lá, nós estamos falando assim, ó, num jogo de 180 minutos, que o Grêmio tenha tido 20 minutos de futebol lá em Porto Alegre. Estamos falando de 180. São 160 de muita superioridade do Flamengo. Não, o jogo do Maracanã não existe como referência para qualquer tipo de equiparação. Foi um passeio. Aquele resultado de Porto Alegre foi mentiroso. Nos dois jogos. Mas deixa eu voltar para o meu ponto. Para mim, o Flamengo sobrou muito em relação ao Grêmio no duelo da Libertadores. O que tem acontecido com o Flamengo desde então é que o Flamengo está claramente desgastado. Claramente desgastado e vem sofrendo com isso. Ele continua tendo grandes resultados, mas ele vem sofrendo, tem encontrado cada vez mais dificuldade. Enquanto o Grêmio livre, leve e solto, focou no Campeonato Brasileiro, onde ele tem superioridade ante esses rivais que ele teve no caminho e passou com facilidade. Agora o Grêmio tem 2 grandes desafios, o Flamengo e o Palmeiras. Ele pode interferir na disputa do título, né? Vai que ele ganha de um e perde para o outro. Né? Ou que ele ganha dos 2, acaba não interferindo muito, né? Mas ele tem capacidade para tal, para ganhar dos 2 times, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. E não fez isso com o Palmeiras na Libertadores. Pode fazer. Então, eu acho que hoje a gente vai ter um encontro num outro nível, numa outra condição. O Grêmio está com gosto de sangue na boca no sentido figurado, porque ele tem muita vontade de mostrar que aquele 5-0 foi um ponto fora da curva, que ele pode ganhar do Flamengo. Então ele vai com muita vontade para esse jogo, enquanto o Flamengo vai, ok, é um jogo a mais para mim no Campeonato Brasileiro, que não é o mais importante. Essa é a questão que pode ditar o andamento da partida dentro de campo. A voracidade do Grêmio contra o Flamengo. Para ele, o jogo vale muito menos do que para o Tricolor Gaúcho. A questão é que está no DNA desse Flamengo do Jorge Jesus, a intensidade, né? E aí você falou agora há pouco, né, Eugênio? Paulo Lima, com o time que vai vir mais descansado, com peças descansadas, o conceito de jogo, ele não muda. Não muda. Então, a gente tem tudo para ter um jogo... A gente lá em cima, em Porto Alegre. A gente acabou de escalar o Flamengo aqui, pô. A gente acabou de escalar Diego, Rodinei, Tuller, com alternativas. Rodolfo e René, Pires da Mota. Vamos botar o Diego nesse time. E vamos descansar, por exemplo, o Everton Ribeiro. Você põe Vitinho, Gabriel Barbosa. Vitinho, Arrascaeta, Renier, Gabriel Barbosa. Pronto. Olha aí, o que é isso? É uma possibilidade. Pelo amor de Deus. Possibilidade. É um time que em termos de intensidade, tem tudo para manter o ritmo, né? Agora, tem um retrospecto também muito a favor do Grêmio nesse duelo, hein? Gente, na história do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem apenas 2 vitórias em Porto Alegre. No Campeonato Brasileiro, a gente tem esses números aqui, ó. Vamos colocar no telão? Esses números desse retrospecto, Grêmio e Flamengo, porque chama muita atenção, Eugênio Leão. Olha aí, ó, Campeonato Brasileiro. Aliás, no confronto mais importante em Porto Alegre, o Flamengo ganhou, né?
Enfim, tá aqui, ó. São 29 jogos até hoje. Gente, só Campeonato Brasileiro, tá? Confrontos em Porto Alegre. 29 encontros. O Grêmio tem 18 vitórias, 9 empates e duas vitórias do Flamengo. A última vez que o Flamengo venceu o Grêmio em Porto Alegre foi em 2001, né? Eu não sei. Foi Mercosul. Cabeça. Foi Mercosul? Foi Mercosul. A última vitória do Flamengo sobre o Grêmio em Porto Alegre. São 63 gols marcados nesse duelo em Campeonato Brasileiro, né? Dá uma média aí superior a 2 gols por jogo. E aí o Grêmio marcando muito mais, né? 48 gols. Essa é a média do ataque do Flamengo no Campeonato Brasileiro de hoje. 48 contra 15 do Flamengo. E aí a gente tem os últimos confrontos. Olha aí, ó, a gente vai ver que o Grêmio tem levado, sim, a melhor nesses últimos anos. Olha só, venceu em 2018, venceu em 2017, venceu em 16, venceu em 15. Lá em 14 o Flamengo conseguiu um empate. E lá embaixo, ó, destacando as vitórias do Flamengo em Porto Alegre, no Brasileirão. A última vez foi em 94, 1-0 Flamengo. E a mais importante de todos os confrontos, né? Decisão do Campeonato Brasileiro de 82, no antigo Estádio Olímpico. Deu Flamengo, gol do Nunes. 1-0 Flamengo. São números, né? Enfim, a realidade hoje é outra. É outro momento para Grêmio, é outro momento para Flamengo. Muito difícil para qualquer atenção, enfrentar, né? o Grêmio em Porto Alegre. Acho até que no Estádio Olímpico era mais difícil. A torcida ficava mais presente, mais em cima. O Grêmio é muito forte, não é só o Flamengo que encontra dificuldades lá. Qualquer adversário que vai jogar em Porto Alegre contra o Grêmio tem muitas dificuldades. Então o Flamengo não vai ser diferente, vai sofrer para conseguir um bom resultado. E aí, Paulo Lima, o que dá para imaginar desse Grêmio e Flamengo, hein? Calheiros, eu estava acompanhando o noticiário hoje mais cedo, né, quando chegando aqui na redação, lá das postagens no Rio Grande, enfim, dos noticiários, né? E a galera não está com essa coisa da revanche como se fosse o tema principal, não, né? Como se fosse o foco principal. Não, o tema principal não é esse. Pelo menos nas palavras, nos discursos, né? Nos posicionamentos do próprio Renato. Mas o jogador vai criar essa responsabilidade para eles mesmos. É verdade. Então, caminha para mais um jogo, mas é evidente que a necessidade diante da sua torcida, diante do Brasil, do futebol brasileiro, da potência que o Grêmio tem nos últimos anos, conquistador de títulos intercontinentais, títulos de peso, né? E a gente sabe que o Renato Gaúcho é um campeão no comando do Grêmio nos últimos anos, né? E falei aqui, está com a caneta na mão para assinar o contrato para mais uma temporada lá. Já está tudo certinho com o presidente Bolsonaro. Qual a caneta que está na mão dele? Olha, eu não sei, mas é uma BIC que serve. É azul, não? É azul. Azul e preta. Vermelha que não é. Azul e preta. É brincadeira. Não, vermelho nem azul. Pode assinar, não sei se pode. No Grêmio só pode assinar com caneta azul. Exatamente. Azul caneta. Não, preta até vai também, né? Mas como está na moda a caneta azul, aí vai de azul. Então, a consequência disso é que existe sim, eu acho que por mais que queira ou não queira, do torcedor gremista, essa sede de vitória, essa sede de revanche, essa sede de poder passar o rodo em cima do Flamengo. Não imaginem que isso será fácil. Por mais que o Flamengo jogue com 11 reservas, por mais que o Flamengo poupe todos os seus principais titulares do goleiro ou ponta esquerda, não será fácil, acredito eu, devolver os 5-0. Não, 5-0 não acredito. Um placar fora do comum. Não acredito.